Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maicon e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Canva. Canva é uma aplicação para web onde você consegue desenvolver alguns trabalhos gráficos que antes você só conseguiria fazer através de softwares como o CorelDRAW, o Illustrator, o Photoshop ou alguma coisa assim, que geralmente são softwares um pouco mais complexos. O Canva, ele, além de várias funcionalidades, dá para a gente fazer também apresentação, né, substituindo aí momentaneamente, claro, o PowerPoint e já trazendo algumas coisas prontas, então muita gente gosta dele, é uma coisa que eu recomendo. Caso você não tenha uma conta, é bem tranquilo de abrir, ó. Primeira coisa, você vem aqui, digita seu nome, por exemplo, o que você faz, ó, professor, estudante, pequena empresa, e você consegue ou registrar através do Google, ou pelo e-mail, ou Facebook. Então, vou criar uma conta aqui rapidinho, só para a gente fazer esse teste. Seleciono aqui meu e-mail, e aí, permito aqui, e tá pronto, a conta ele já vai abrir aqui. Se por acaso você trabalhar com equipe, você consegue convidar essas pessoas aqui, não é o nosso caso, vamos pular. Então ele pede para que a gente crie alguma coisa aqui para a gente dar continuidade, tá? Então, ó, aqui é popular para professores e alunos, é legal você marcar aquela opção de maneira correta lá em cima, que ele já vai te sugerir algumas coisas, aqui algumas coisas para redes sociais, documento, pessoal, educação, ó, tem algumas tabelas, boletim, plano de aula, e uma série de outras coisas. Então vamos voltar aqui em cima e aqui, olha, a gente tem a apresentação 16:9. Caso você não entenda muito bem sobre isso, 16:9 é a proporção widescreen, né? É a proporção que a gente tem mais horizontal, vamos dizer assim. Em alguns projetores mais antigos ele não reproduz esse formato 16:9, ele até reproduz, mas você acaba perdendo um pedaço do potencial do projetor, né? Então o mais indicado seria o 4:3. Mas vamos abrir aqui esse 16:9 só para a gente ver como que seria. Tá, ó, então entenda isso daqui, ó, ele é mais horizontal. E se por acaso o seu for o projetor que você vai utilizar, ele não vai reproduzir ele tão horizontal assim, é melhor que você faça ele no formato 4:3, tá? Então você consegue, ó, vamos voltar aqui no início. Aqui a gente tem outros formatos, olha, e dentre eles você vai encontrar aqui a apresentação 4:3, ou então a gente consegue pesquisar aqui, ó, apresentação, aí tem aqui, ó, 16:9, que é 1920 por 1080, e 4:3, 1024/768, tá? Então, boa parte dos projetores eles estão configurados dentro desse padrão. As televisões e alguns projetores nesse daqui. Vou criar um nesse 4:3 aqui, tá? Mas antes, só para você entender, aqui do lado esquerdo a gente pode clicar aqui para criar um novo design ou selecionar um modelo já pré-pronto, né? E a gente tem aqui as nossas pastas. Aqui em kit de marca, você consegue deixar pré-configurado algumas coisas como, por exemplo, as cores, o logotipo, fontes, tá? Então, toda vez que você for fazer, já está mais ou menos pré-carregado e consegue criar uma equipe aqui para trabalhar juntamente. Mas tá, vamos aqui em pastas, olha. A conta gratuita te permite criar 2 pastas para você organizar seus projetos, além dessas que já estão criadas. Caso você queira mais, aí precisa do plano ilimitado que você precisa pagar, né? Ó, vindo aqui, você tem 30 dias grátis, mas não é o que a gente vai fazer agora. Então, voltando aqui no início, ó, apresentação 4:3, cliquei, vai abrir aqui para a gente criar uma nova apresentação. Ó. Essa minha abinha da lateral esquerda aqui, a gente consegue pesquisar algumas coisas, mas ó, de cara ele já trouxe para mim o template, e eu tenho aqui dezenas, centenas de templates. Olha, quando eu posiciono o mouse em cima dele, ele já mostra para mim aqui, ó, que ele tem um total de 10 slides. Aqui, esse daqui é um só, esse aqui é um só, esse daqui são 10. E aí, esses que estão marcados como grátis, né, como o próprio nome diz, eles já são grátis. Você tem aí dezenas de artes prontas, você consegue buscar algum aqui. O difícil é você saber o nome. Por exemplo, esse aqui, ó, é Travel, então provavelmente é viagem. Se eu digitar aqui por Travel, eu vou encontrar temas a respeito de viagens. Então você consegue fazer essa busca aqui em cima, tá? Mas vamos pegar um template aqui para a gente fazer um teste. Tá, voltei aqui em cima, para mim foi o primeiro que apareceu. Vou pegar esse daqui, um slide bem clean. Quando eu clico, ele vai abrir para mim todos os 10 slides que ele tem configurado. Ó, aqui eu tenho apenas uma página criada,
e eu seleciono qual que eu quero. Por exemplo, eu quero a primeira, cliquei aqui, ele já vai carregar para mim aqui. E ó, tudo isso daqui é editável, tá? Então eu consigo ir clicando aqui e editando. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira substituir o título, eu venho aqui e adiciono como criar apresentações, tá? O formato aqui acabou não favorecendo. Se for o caso, a gente consegue aqui diminuir o tamanho e assim por diante. Eu consigo alterar, consigo aumentar o tamanho. Nesse caso aqui, isso daqui, esse título aqui, né, acabou não favorecendo. Vamos dar aqui como criar design, só mesmo para a gente conseguir dar um exemplo aqui. Ok, e aí eu consigo, olha, reposicionar essas linhas guias aqui, elas me auxiliam na minha orientação, ó. Como isso aqui estava alinhado, eu aumentei, eu consigo trazer ele para cá também. Essa parte do texto aqui eu consigo aumentar, e aí eu vou construindo o meu texto, né? Se por acaso eu quiser mudar, ó, qualquer uma dessas cores, eu consigo também, ó, eu clico em cima dela, tem aqui, ó, amarelo, por exemplo, eu troco a cor para a cor que eu quiser. E aí eu vou montando a minha apresentação. O fundo da mesma forma, olha, se eu quiser eu clico ali e troco a cor do fundo. E aí eu vou trabalhando em cima do meu documento. E aí beleza, está pronto isso aqui, quero criar uma nova página, clico aqui. Aí eu posso vir selecionar um desses slides aqui, eu posso voltar, ó, fechar e pegar um outro slide, por exemplo. Esse aqui é um só, né? Então por isso que ele não abriu nenhum deles. Caso eu não gostei, o Ctrl Z aqui também vale, o Ctrl Z ele funciona. Peguei um outro slide aqui, quero utilizar esse daqui. Então cliquei, ele já carrega aqui. Essa foto aqui que ele vem de fundo, olha, a gente consegue alterar ela, tá? Inclusive uma sugestão aqui também, tem um site chamado Pixabay. Ele é um banco de imagens gratuitos, então eu consigo pesquisar aqui imagens muito melhores, né, com qualidade muito melhores, que a gente vai encontrar no Google, por exemplo. Então, olha, peguei essa imagem aqui, gostei dela, posso vir aqui e clicar em download grátis. Ele vai pedir aqui o tamanho do download. Você nem precisa de cadastro, tá? A única coisa é que você vai ter que sempre clicar aqui para provar que você não é um robô. Download, vai baixar aí e a imagem baixou. E aí, ó, aqui baixou, né? Eu posso simplesmente pegar essa imagem, arrastar ela aqui para dentro, ó. Perceba aqui, ó, ele já mudou de template, ele já desceu aqui para upload. E aí eu posso soltar aqui dentro. E aí ele vai carregar essa imagem. Olha, já carregou essa imagem aqui para mim. Isso se eu quiser pegar uma imagem externa, tá? Isso por acaso você tem uma imagem no seu computador, você baixou ali do Pixabay ou qualquer outro site. E aí eu consigo, por exemplo, clicar aqui, arrastar e eu solto exatamente no lugar que está essa foto. Olha que mágico, ó. Deixa eu voltar. Tá vendo a foto que está ali? Trouxe para cá. Quando eu parei aqui em cima, ele já aplicou o mesmo filtro que estava aplicado naquele slide. Se eu clico duas vezes aqui, ele vai abrir para que eu possa reposicionar, olha, essa minha imagem. Reposicionei, é isso que eu quero, aí eu clico fora, ela vai estar editado. E aqui eu consigo aplicar alguns filtros de cores, olha, eu não quero preto e branco, eu quero assim, ou eu quero assado. Caso você tenha... Opa, cliquei fora ali, deixa eu apagar. Caso você tenha um domínio de edição, ó, você pode vir em ajuste, aplicar brilho, contraste, saturação, matiz, desfoque e assim por diante. Você consegue cortar essa imagem em um formato diferente que você quer. Enfim, você consegue trabalhar com imagem de infinitas maneiras aqui. E aqui o texto da mesma forma, você consegue alterar esse texto e deixar o texto que você quer. Tá, vamos voltar aqui pela ordem. A gente tem elementos que você pode pesquisar. Tanto imagens, tá? Você consegue pesquisar imagens aqui dentro também. Então, ó, vou pesquisar aqui por design. Ele vai trazer algumas imagens, boa parte delas gratuitas. E eu já consigo aplicar ela, ó, dando um clique ela já vem para cá. E eu consigo jogar ela em cima desse lugar e fazer a mesma edição de antes. E tá aqui a minha imagem. Uma série de outras imagens eu posso selecionar apenas por elemento. Elemento não são imagens, são desenhos, ó, igual esse aqui, por exemplo, é pago. Aqui alguns pagos. Deixa eu desfiltrar de design aqui, pegar um elemento qualquer. Por exemplo, peguei aqui esse gráfico aqui, arrastei, trouxe para cá. E aí eu consigo diminuir, aumentar e olha que legal, eu consigo alterar as cores. Olha, aqui, por exemplo, que é azul, vou colocar laranja. E aí eu consigo ir padronizando esse meu desenho e consigo, ó, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é 10, eu posso jogar ele para 20, esse aqui 15, tá? Então são coisas bem interativas mesmo e você tem um monte de gráfico aqui, olha, que você também consegue fazer essa alteração, mudar as cores, olha, você seleciona um aqui,
altera a cor, o padrão de cores, né, que ele vai trabalhar. Então aqui em Elementor você tem muita coisa legal. Aqui em texto também, ó, você tem vários e vários textos já mais ou menos pronto. Ó, deixa eu criar uma nova, ó, já pegou a mesma cor de antes, cliquei aqui, ele já trouxe para cá, ó, tá em preto, mas eu quero em branco, venho aqui, altero a cor, tá ali, ó, esse de cima também. Eu posso clicar nessa parte desse texto de cima, alterar a cor, colocar uma cor diferente, mudar a fonte, ó, edito isso daqui, eu posso editar, mudar a fonte também, se tiver uma outra fonte aqui que me chama mais atenção. Aí, continuando aqui em fundo, a gente também vai ter alguns fundos padronizados, olha, caso eu queira alterar o fundo do meu desenho aqui, texturas e assim por diante. Cuidado, tá? Eu acho que uma das coisas mais legais de se utilizar isso daqui é manter a sobriedade do design que ele traz. Então não tente carregar muito a imagem, senão não vai resolver nada o uso disso daqui. Então de preferência aqui, ó, o uso de cor sólidas nos fundos, tá? Não sei que seja alguma imagem, mas aí, ó, uma coisa legal também de você utilizar uma imagem de fundo, por exemplo, ó, vou vir aqui em Elemento e aí vou pegar uma foto qualquer aqui. E aí eu posso, ó, carreguei ela e vou deixar ela bem grandona aqui para ficar de fundo. Eu consigo aplicar uma transparência, olha, vindo aqui eu consigo aplicar uma transparência nela. Tá que aqui eu tenho umas coisas atrás, tá? Deixa eu só apagar isso daqui para ficar mais fácil. Ó, e aí eu consigo aplicar uma transparência nessa minha imagem, que aí com essa transparência aplicado, o texto que eu jogar aqui por cima, ó, se for um texto numa cor mais escura, ele vai se destacar mais. E aí talvez você esteja se perguntando, por que essa imagem está ficando azul, né, aqui do fundo? Porque o fundo, esse fundo aqui, ó, a cor sólida que a gente selecionou foi um azul. Mas se eu mudo, por exemplo, para preto, ficou preto, né? Se eu mudo para cinza, ficou cinza. Branco e assim por diante. Acabou que aquela imagem aqui acabou sumindo, eu vou ter que voltar aqui e selecionar ela de novo. Então, elemento, a minha imagem aqui de novo. E aí, por exemplo, está amarelo ali, só que agora ela ficou por cima do texto. Eu posso vir aqui também em posição, para trás, e aí assim, agora eu venho aqui e aplico a transparência, ó, e aí, pô, fica... Você tem a imagem ali no fundo ilustrando, só que... Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Só que ao mesmo tempo você tem esse texto aqui destacando. E aí, por exemplo, nesse caso, ó, o amarelo... É por isso que é importante a gente estudar um pouquinho de teoria das cores. O amarelo, uma cor que vai contrastar aqui, talvez um lilás, esse aqui ficou claro, né? Mas talvez um roxo, um vinho, uma cor nesse sentido, uma cor mais escura. Aqui você pode adicionar outras paletas, mas, né, nesse caso aí você precisa ter a versão paga. E aí você vai montando com base naquilo que você já tem cadastrado. Ó, aqui dentro de pasta você consegue acessar os arquivos que você tem. E você tem aqui aplicativos que são, posso dizer assim, é um plus, né? São várias outras coisas que você consegue fazer, mas que para o que a gente precisa aqui, isso daqui é mais que suficiente. E aí depois que você está com a sua apresentação pronta, você consegue fazer de duas formas. Ó. Ou você clica aqui em cima em iniciar a apresentação, né? Mas antes, olha, você tem aqui, ó, sugestões, e aí você consegue colocar um estilo de transição, se você quer surgir, bloco, círculo, deslizar, acender, revelar. E você consegue colocar aqui também o tipo dessa apresentação, se vai ser reprodução automática, se vai ser vista do apresentador. Essa vista do apresentador é legal, porque ó, a vista padrão, deixa eu só colocar para vocês verem, ó, iniciar a apresentação. Aí ele vai abrir, e se você tiver com o projetor, por exemplo, ó, eu posso tanto mudar aqui do lado, ou clicando na setinha do teclado, e a gente vai vendo a apresentação. Só que, para quem já trabalha com PowerPoint, sabe que quando você está com um projetor, que você abre a apresentação, na tela do computador ele vai abrir um painel diferente da apresentação lá. Então é justamente isso daqui, ó. Quando eu venho aqui em sugestões, aí aqui em tipo, eu tenho vista do apresentador. Olha que legal. Aí ele vai abrir esse pop-up aqui, tá? Que é justamente o que vai aparecer lá no seu projetor. Então, aí quando você clica aqui em entrar no modo tela cheia, ele vai expandir, mas não é isso que eu quero, porque... Né, então, ó, aqui vai ficar lá na outra tela mostrando no projetor. E aqui, ó, na tela da pessoa, do computador, né, ele vai estar vendo isso, o tempo de apresentação. Caso você tenha adicionado alguma observação aqui, alguma coisa que te auxilie na hora de falar, ele vai estar aqui, e aqui você vê
o horário lá, os próximos slides, consegue navegar entre eles e aqui você tem o slide que está passando. Então, se você passa aqui, ele passa lá. Então, para quem está acostumado com PowerPoint, isso daqui pode ser uma bela de uma solução. Só que o problema disso daqui é que você fica atrelado à internet, né? Se você vai utilizar a sua apresentação na internet, com o seu computador conectado à internet, ótimo, você vem aqui, iniciar a apresentação e pode fazer por aí. Só que o problema é que você vai acabar ficando amarrado, né? Então, se você vai fazer alguma apresentação no lugar que não tem a internet, isso pode complicar um pouco. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, nesse botãozinho de download aqui, e aí você vem em baixar. Aí você tem aqui vários formatos, olha, você tem o PDF padrão, você tem o PDF para impressão, que ele vai dar umas marcas de corte, né? Você tem JPEG, você tem PNG. Né? Então, até então, o que a gente tinha? PDF padrão, e aí você tinha que baixar o PDF e utilizar a apresentação do PDF. Ou então você pode converter isso com alguns conversores na internet, só que geralmente ele dá conflito de fonte. E agora o Canva está com o sistema beta aí, né? Obviamente está em teste ainda, não é 100%, que ele exporta para o PowerPoint. Então vamos ver aqui, ó. Eu clico, eu seleciono quantas páginas eu quero, aqui está para todas as páginas, né? E aí eu clico em baixar. Aí ele vai preparar o design, vai fazer o download, né? Claro, vai depender do tamanho do seu arquivo, velocidade da sua internet, e ele vai baixar isso no seu computador. Aí, ó, baixou, e aí clico aqui para poder reproduzir, ele vai abrir aí o PowerPoint com a minha apresentação. Então, claro, volto a dizer, pode acontecer talvez algum conflito com relação às fontes, principalmente se você tentar editar depois, olha. Porque às vezes o seu computador não tem a fonte que ele utilizou, só que ainda assim ele vai conseguir ler ela, só que se você tenta editar ele pode dar algum conflito, tá? Então é só dar uma observada antes de você exportar. Mas aí você fala para mim assim, Maicon, e se por acaso não der certo isso daqui, o que eu faço? Olha, uma solução que pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível, tá? É você vir aqui, ó, em exportar e aí você exporta isso como imagem. Ou PNG, que vai dar uma qualidade bem melhor, ou em JPEG. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em PNG, selecionar aqui, por exemplo, a página 1 e baixar. Aí ele vai baixar esse meu PNG. Aí o que eu faço? Olha, vou fazer de conta que eu abri aqui um novo, criei um novo slide, aí eu pego isso daqui, arrasto e trago aqui. Tá? Então, e aí eu vou fazendo isso com todo o meu slide. Só que aí você não consegue mais editar aqui. Esse é o lado ruim, tá? Mas entenda o seguinte, esse de você exportar o PNG é mais para ser um backup, sabe? Se o outro deu errado, então tem isso. Então, ó, e aqui você consegue inclusive editar também as formas e tudo mais. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado entendido aí, ficado claro a explicação. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.